Estamos de volta aí com vocês com a TV FAPES, no 32º Congresso Internacional de Prática Ortomolecular, e hoje temos um convidado que nos vai entreter durante um certo período de tempo com as perguntas e respostas. Ele tem como formação em psiquiatria, é o Dr. Sérgio Klepax, que além disso, além de médico, é amigo de casa, e ele tem estudado muito as formas integrativas e as formas ortomoleculares de sua aplicabilidade em psiquiatria. Sérgio, bom dia. Por que de uma hora para outra, porque eu conheço a tua história, você decidiu voltar à medicina e você voltou à medicina e se inclinou muito mais para a parte da aplicabilidade da ortomolecular em psiquiatria? Olha, eu vou falar uma coisa assim, pesada. Eu acho que a carreira de psiquiatria, do jeito que ela é hoje conduzida, ela deixa um certo ar de frustração. Eu acho que isso, eu tive um momento na minha vida que eu fiquei bem desapontado. Também assim, imagina, década de 80, a gente não tinha praticamente recurso nenhum, né? Eu falo para os pacientes, né? Nem uma fluoxetina o sujeito não tinha. Quer dizer, fazer um tratamento psiquiátrico naquela época, então, era uma coisa terrível. E por um tempo eu cheguei a desistir mesmo, né? Eu fiquei sem trabalhar mais com psiquiatria, até com a medicina. Fiquei um pouco decepcionado. E aí acabei voltando para a medicina, né? E quando eu me deparei com a ortomolecular, que eu fiz após com você, parece que houve assim uma reconexão, e eu de repente comecei a ver coisas que a gente não sabe, a gente não vê na formação clássica, né? Essa parte integrativa, principalmente a parte de suplementos, e a resposta dos pacientes começa a ser mais satisfatória e a gente se sente mais realizado. Aí eu voltei e tenho nessa tocada faz 18 anos já. Eu tenho acompanhado de alguma maneira a tua progressão, mas eu também tenho observado que você tem associado com bastante frequência o uso de hormônios dentro da psiquiatria, que você encontrou uma relação entre a atividade hormonal e muitas das doenças que se associam aos transtornos de comportamento. Sim, sem dúvida. Os hormônios são sinalizadores. A gente fala de neurotransmissores, né, na prática clínica, e então por que não hormônios? Os hormônios são sinalizadores e é bastante conhecido. A gente vê classicamente depressão pós-menopausa, melhora com hormônio, um exemplo clássico. E hoje a gente tem aprofundado, a gente tem hormônios que tem ocitocina, que está se mostrando bastante favorável, seu uso em situações específicas, né? Sempre situações específicas. Essa coisa que serve para todo mundo não funciona, né? E a gente se fala da melatonina também hoje, né? Que quando a gente começou era proibido falar melatonina, você vê que muita coisa que foi, entre aspas, proibido, na verdade, mais questões políticas, e sendo que os benefícios são hoje irrefutáveis, né? Você sabe que os psiquiatras criticam algumas das condutas que são feitas por nós, como por exemplo associar nutrientes que vão produzir os neurotransmissores e ao mesmo tempo adicionar drogas que inibem a recaptação. Só para que o público que nos acompanha entenda, as drogas que inibem a recaptação não são formadoras do neurotransmissor. Não existe droga para formar serotonina, dopamina, etc. Mas essa droga permite segurar a dopamina naquele lugar onde esperamos que faça o estímulo. A ideia é usar a matéria-prima para produzir o neurotransmissor, dar a droga em menores doses, maximizando os benefícios, minimizando os efeitos colaterais. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Exatamente o que você falou, é assim que eu tenho trabalhado. A minha formação é psicofarmacologia. Eu fiz o mestrado na psicofarmacologia na década de 80 e realmente eu não dispenso a psicofarmaco. Eu acho que é difícil de dispensar. Muita gente me procura, às vezes, olha, as drogas, eu não quero tomar remédio, etc. Assim, dá para, como você falou muito bem, minimizar e usar os agonistas, os suplementos, como uma forma de potencializar. Em termos de riscos, né? A gente sabe que as reações em termos de risco são idiosincráticas, elas não são específicas de tal suplemento ou com tal droga. E hoje, com os testes genéticos que a gente tem em termos de metabolização de drogas, a gente tem muita segurança. Então,
E realmente funciona muito o que você falou, você já tem até mais experiência que eu, né? E é realmente uma situação encantadora, né? Quando você vê que você consegue trabalhar com menos medicação e com o paciente mais satisfeito, mais tranquilo. Sérgio, você falou nos testes para identificar a eficácia dos fármacos que são utilizados. Ontem, conversando com um colega em uma das entrevistas, a gente inclusive tinha comentado sobre que se tem banalizado muito os testes de polimorfismos para situações que não são eventualmente que vai acontecer com o paciente, indica que ele pode ter o polimorfismo, mas não se expressa. Mas no caso de psicofarmacologia, ela é muito interessante, porque às vezes você pode identificar o fármaco realmente que vai se biodisponibilizar através do citocromo por o qual ele vai terminar passando, tendo uma melhor ou uma pior. Você usa esse exame regularmente em todos os seus pacientes ou você faz um teste terapêutico baseado na tua experiência, na história clínica do paciente e caso não tiver uma resposta, você faz o teste ou você faz o teste de forma regular? Olha, eu não faço o teste de forma regular, inclusive porque assim, tem aqueles pacientes que você faz o teste e tal, e mesmo você usando as medicações que estão lá, a amostra não dá certo, né? Psiquiatria é sempre aquele mistério, né? Então, eu deixo para quando não há realmente resposta, daí eu mando fazer. Mas, geralmente, você tem uma dica quando não funciona, né? Quando eu tenho alguma questão de citocromo, que a questão é citocromo. Mas, na prática, a gente não precisa muito, não. É realmente a minoria que acaba, digamos, caindo no teste, né? A maioria funciona bem. Eu acho que a questão mais complexa é você identificar qual seria a droga que entra no caso. Isso é o mais importante. Agora, o resto... Mas isso você pode identificar clinicamente também. Sim. Então, você tem visto nos teus pacientes com quadros de neuroses, de psicoses, etc., a intoxicação metálica? Você pesquisa a possibilidade desses pacientes ter, você pesquisa a possibilidade de ter toxinas externas que vêm com os alimentos, etc., que interferem na atividade de desintoxicação e que podem aumentar o risco das drogas que se utilizam em psiquiatria? Olha, Efraim, a gente, como você fala, tudo é cada paciente é um universo, né? Então é caso a caso. Às vezes a maioria das pessoas, quando você vê um histórico bem clássico de um distúrbio afetivo, por exemplo, depressão maior, você vê o estilo de vida da pessoa, possivelmente não há um comprometimento em termos de metal pesado. Quando a gente se depara com casos, aqueles casos sem solução, até teve um caso interessante, que o rapaz tinha um caso de ansiedade e não melhorava com nada. E eu, um dia assim, conversando, o que você faz? Eu sou pintor de avião. Aí, obviamente, deu até mercúrio, foi mercúrio. E aí, com a limpeza, etc, com o tratamento, ele melhorou. Mas eu acho assim, eu gosto de ver coisa bem específica. Eu acho que assim, não é todo mundo que estaria sob risco, a gente vê o caso mais específico. Quer dizer, aquele caso que não resolveu, então vamos ver metal pesado que tem sinais de mitocondriopatia, de estresse oxidativo. Às vezes os casos, eu sempre saio do mais simples para o mais complexo, né? De tua experiência de 1980 ao Sérgio de 2019, quanto você acha que evoluiu a psiquiatria, independente do aspecto ortomolecular e também associado ao conceito ortomolecular? Olha, sem a ortomolecular, sem os suplementos, a psiquiatria evoluiu muito. Hoje a gente está falando de, acho que é uma evolução, digamos, de 200%. Né? Era bem frustrante. Em 1980, eu fico olhando as coisas que a gente fazia, aqueles tratamentos que a gente preconizava, hoje a gente não teria coragem de preconizar. E associando com a ortomolecular, eu acho que eu diria 400% de vantagem, de melhora. A gente vê casos, eu me lembro de casos assim no meu início de carreira, que pessoas que até já faleceram, e eu fico pensando assim, nossa, podia ter ajudado tanto esta pessoa. Eu me lembro de casos insolúveis que não tinha o que fazer, não tinha como ajudar. Era Aldol, Neosine e antipsicóticos. Então, não tinha o que fazer. Hoje eu fico pensando assim, esse coitado aí teria sobrevivido, né? As pessoas que já faleceram, teve tanto desgosto na vida. Agora uma pergunta agressiva, Sérgio. Diz as más línguas
que todo psiquiatra adquire os hábitos de seus pacientes. É verdade. Eu lembro meu professor de psiquiatria, ele andava na rua falando sozinho. Você adquiriu esses hábitos? Olha, essa história do preconceito de psiquiatria é uma coisa interessante. Então, até hoje, no meu receituário, eu não coloco como psiquiatra, né? Porque muita gente, eu sou daquela época, que tinha um preconceito enorme. Mas eu acho que não. Eu acho que o psiquiatra, boa parte, busca, além de ajudar os pacientes, também a gente busca ajudar a gente mesmo. Mas quem é 100% normal, equilibrado? Quem é? Qual... Se você for ver todos os diagnósticos, você vai entrar em um ou dois. Fácil. Você não tem percebido de que nas últimas décadas tem aumentado muito os transtornos de comportamento e que a falta do tratamento desses transtornos determina que você não seja bem sucedido num tratamento de um paciente com uma miocardiopatia, com um paciente com um problema reumático, ou um paciente que tem uma diabetes que está piorando porque ele tem um transtorno de comportamento, como um quadro de ansiedade, como um transtorno de ansiedade generalizada, etc. E que pouca gente está olhando isso, porque o paciente vai para tratar a diabetes e tratar a diabetes, e pode ser que a diabetes está piorando porque não está sendo tratado o fator comportamental que está acentuado a esse fenômeno. Olha, Efraim, essa história é interessantíssima. Isso já estava previsto, né? 2020, pouco, a morbidade psiquiátrica vai ser a maior do planeta. Possivelmente o estresse crônico, luz de LED, olha, tem tóxicos, o metal pesado, etc, etc. O cérebro é o órgão mais sensível. Mas eu me lembro que quando eu terminei a faculdade, em 1980, que eu anunciei para a família que eu ia ser psiquiatra, meu pai ficou meio bravo comigo. Ele falou, mas tem que ser cirurgião, Sérgio. Ser psiquiatra não é médico, né? Na época não era muito também, era mais uma terapia e psicanálise, que a gente não sabia, não tinha recurso. E hoje eu tive até assim, uma surpresa, uma pessoa recém-formada me falou que tentou psiquiatria, que não conseguiu. Eu falei, mas como não conseguiu residência em psiquiatria, né? Ele falou, não, Sérgio, hoje em dia é uma das mais procuradas. Você sabia disso? Que é uma das residências mais difíceis de entrar em psiquiatria. Eu fiquei assim, chocado. E eu comunicar meu pai, que tá velhinho, eu falei, pai, você estava errado, eu estava certo. Eu estava certo. Eu já tinha previsto isso em 1980. Você tem alguma experiência com o canabidiol? Olha, estamos começando, tá? Eu vou até falar hoje à tarde. Estamos começando, ainda a experiência é muito pequena. Não posso dizer nada ainda. Você olhando sua literatura, você está com expectativas em relação a ela? Olha, Efraim, eu aprendi uma coisa na vida, talvez você aprendeu. Não existe nenhum grande milagre, nem salvador do planeta. Eu tenho, pela pouca experiência, eu acho que vão ter casos específicos que vão se dar muito bem com canabidiol. Eu tenho até um parente meu que sofre de Parkinson, eu passei, ele melhorou bem, o tremor estava mais incontrolável. Alguns pacientes usaram, não funcionou. Então nós vamos achar aqueles casos específicos, como tudo dentro da psiquiatria. Para que não fique como um elixir da longa vida. Exatamente. Todo mundo que está com problemas graves está querendo jogar suas esperanças em cima da maconha no seu formato canabidiol. Bom, Sérgio, foi um prazer enorme ter você aqui. Você é um cara encantador, você deixou alegre a plateia. Espero contar com você em outras entrevistas, em outros assuntos que sejam cativantes, e seja bem-vindo também ao Congresso, não somente como participante, sino como conferencista. Muito obrigado, Efraim. Eu fico sempre eu sempre falo que essa época aqui é o nosso carnaval, né? A gente se diverte, aprende, e eu adoro isso aqui. Isso é uma parte importante da minha vida. Eu agradeço muito a você por ter me dado a oportunidade de poder evoluir nisso e me dar a chance de expressar. Em realidade, as portas da nossa casa estão sempre abertas. E aqueles que queiram aproveitar, eles entram e podem aproveitar de todas as virtudes e de todos os defeitos que vêm associados a elas. Sem dúvida. Gente, muito obrigado e nos vemos logo com outro programa do momento.